Para que eu pudesse te
digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E vamos recapitular a leitura já feita do versículo 17. Capítulo 2 de Atos, versículo 17. O texto que servirá de base para a palavra do Senhor desta manhã: avivamentos autênticos na história. Diz assim a palavra do Senhor: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Soberano Deus, nosso Pai, outra vez, meu Deus, estamos na Tua santa e bendita presença, meu Deus, amanhã no Teu santo dia, aqui na Tua casa, com Teu povo, meu Deus, remido pelo sangue precioso do Senhor Jesus, e caminha, meu Deus, em direção a Canaã celestial, ajudado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E estamos aqui, meu Deus, com esse propósito de adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, pela Tua presença já notada em nosso meio, Pai. Queremos pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo continue trabalhando, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, de maneira que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e sairmos daqui edificados e com a nossa fé renovada e a nossa esperança redobrada em Ti, Senhor. Fica conosco e fala conosco pela Tua palavra, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos podem assentar. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, irmãos e irmãs. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, depois de mais uma semana e de mais um passo dado em direção ao nosso alvo maior, a Canaã celestial. Nós sabemos para onde estamos indo, sabemos em quem temos crido e temos a certeza de quem está nos conduzindo. E é maravilhoso estar aqui na casa do Senhor e sentir a ação poderosa do Espírito Santo em nós. Muito bem, irmãos, dando sequência, então, a essa série de sermões que foi proposto pela Convenção Geral, hoje falaremos sobre avivamentos autênticos
na história. E esse já é o terceiro sermão dessa série, com o título geral, Em Busca do Avivamento Autêntico. Então, vamos caminhar. Em síntese, meus irmãos, o avivamento a gente já sabe. O avivamento é uma obra soberana de Deus, em que Ele derrama o seu Espírito, mas Ele derrama com maior intensidade. Isso é avivamento. E o resultado desse derramar do Espírito de Deus é a renovação espiritual do seu povo e a conversão de pecadores, mudando com isso o curso das vidas, o curso da história. Então, o avivamento é isso. É essa intervenção de Deus no momento oportuno, com um propósito muito bem definido. Renovar o seu povo e converter os pecadores. E a gente sabe que ao longo da história, Deus, Ele tem promovido essa obra gloriosa. Ou seja, em momento algum, e nem poderia ser assim, em momento algum Deus se descuida do seu povo, da sua criação. Ele está na direção, Ele está no comando, e no momento certo, no tempo dele, Ele promove essa obra gloriosa. E o texto que nós acabamos de ler, Atos 2, 17, nesse texto, o apóstolo Pedro, ele cita a profecia de quem? A profecia dada pelo profeta Joel, onde o profeta vai reafirmar a intervenção de Deus na história. É isso que ele está dizendo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E como resultado, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Portanto, meus irmãos, um povo interessado no autêntico avivamento, e que é o nosso caso, nós somos um povo interessadíssimos no avivamento autêntico. E um povo que pensa assim, ele precisa refletir sobre 3 importantes considerações sobre os avivamentos na história. Não podemos ignorar isso. Quem pensa em avivamento autêntico precisa refletir sobre essas 3 considerações, sobre as quais falaremos a partir de agora. Ok? Então, a primeira consideração: a distorção na história dos avivamentos autênticos. Ok? A distorção na história dos avivamentos autênticos. E é importantíssimo pensar nisso. Por quê? Porque quem não observa, meus irmãos, essas distorções dos avivamentos ao longo da história, quem não observa, está correndo sérios riscos. Ele corre o risco de chamar de avivamento o que não é. Quem não olha, quem não observa, quem não estuda a respeito, corre esse risco. Ele pode chamar de avivamento o que não é avivamento.
E é fato, meus irmãos, que o verdadeiro avivamento não vem como fruto da intervenção humana. A gente já sabe disso. Mas o verdadeiro avivamento, ele vem pela soberana vontade de Deus. Ele está no domínio, ele está no controle. Portanto, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, para essa reflexão importante sobre duas perspectivas históricas. Redobre a atenção. A gente vai precisar disso mais tarde. Então, essas duas perspectivas históricas são as seguintes, olha. Primeiro, aqui afirma ser o avivamento uma concessão da soberana vontade de Deus, ok? O avivamento é uma concessão da soberana vontade de Deus. E a segunda perspectiva é a seguinte, aqui afirma ser o avivamento uma produção do homem quando este satisfaz algumas condições. Pense sobre essas duas perspectivas, que você vai ter que escolher uma delas. O que é o verdadeiro avivamento? O avivamento autêntico para você. É aquele que afirma ser o avivamento uma concessão da soberana vontade de Deus, ou que afirma ser, ou você está do lado daquele que afirma ser o avivamento uma produção do homem, quando esse homem satisfaz algumas condições. Pense nisso. São duas perspectivas históricas que a gente não pode deixar passar despercebidas. Porque delas vai depender a nossa decisão e a nossa maneira de compreender o avivamento. Então, esta segunda perspectiva ficou conhecida como avivamentismo. Ok? Essa perspectiva de que o avivamento vem quando o próprio homem satisfaz algumas condições, ficou conhecido na história como avivamentismo. Ok? Por conta das distorções relacionadas ao avivamento, meus irmãos, acreditem, muitos teólogos e pastores chegam a ridicularizar a palavra avivamento. Mas não porque eles sejam contra o avivamento. Não. É porque eles são contra o avivamentismo. Ok? Então, por causa do avivamentismo, muitos têm perdido e deixado interesse pelo estudo sobre o avivamento. Deu para perceber? Ele está tão envolvido, tão mergulhado na ideia do avivamentismo, que ele simplesmente ele perde o interesse pelo estudo sobre o avivamento. Por outro lado, outros sequer sabem diferenciar os dois, avivamento e avivamentismo. Tem gente que sequer sabe diferenciar os dois. E quase sempre o que se chama de avivamento, na verdade não passa de avivamentismo. E a gente se pergunta, quando surgiu então essa mudança de conceito? Por que o avivamento, tão conhecido dos crentes, passa a ser e a se tornar avivamentismo? Quando surge essa mudança de conceito? Se a gente for comparar, meus irmãos, os mais de 2000 anos da história do cristianismo, a gente vai perceber que essa mudança de conceito, ela é relativamente nova. Nós temos aí mais ou menos 200 anos em que ocorreu essa mudança de conceito. Portanto, como nós, o povo cristão, sempre ficou muito clara o que é o avivamento,
e que a gente sabe que é um fruto da intervenção direta de Deus. Cabe então uma pergunta: quando apareceu o avivamentismo, então? Atenção. O precursor dessa mudança de conceito, ele viveu entre 1792 e 1875 e tem nome. Ele se chama Charles G. Finney, é o nome dele. Charles G. Finney. Finney, meus irmãos, era um advogado, ok? Mas sem formação teológica formal. Mas foi considerado por muitos como o maior pregador de avivamento da história, olha só, e o mais conhecido na região norte dos Estados Unidos em sua época. Bem articulado, Finney conseguiu converter cidades inteiras com as suas pregações sobre avivamento. Uma pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: como é que um homem avivado que consegue converter multidões, como é que um homem desse pode ser considerado, alguém que possa ter um conceito distorcido sobre avivamento? Qual era o problema de Finney sobre o avivamento? O problema dele tem resposta. O problema estava na forma como Finney via o avivamento. Aí é que está o problema. Por quê? Finney não via o avivamento como um milagre de Deus. Percebeu? Ele não via o avivamento como um milagre de Deus. Mas Finney acreditava que o avivamento vinha como resultado de fortes estímulos. Ele entendia que o avivamento resultava do grande esforço dos crentes em buscá-lo. Era como uma ciência exata. Se não vem, é porque não se está buscando. Deu para perceber a ideia de Finney? Tem que buscar. Tem que empreender um grande esforço em busca do avivamento, senão não vem. E esse era o problema dele. Porque ele não está afinado, você percebeu? Com a perspectiva do verdadeiro avivamento. Do avivamento autêntico. Agora, uma questão interessante para a gente é a seguinte, irmão. Se Deus usou Finney para a conversão de milhares de pessoas, não é o que está sendo questionado aqui. Ok? Deus usou muitas vezes homens, que cometeram muitos erros. Então, não é o que está sendo questionado aqui. Se Deus usou o Finney, se ele converteu milhares de pessoas, não se questiona. Agora, o que não dá para fechar os olhos é para os erros dos alicerces da crença de Finney. Ok? Não dá para fechar os olhos. Então, o avivamentismo que a gente conhece hoje existe por causa da influência de Finney. Olha, meus irmãos, dizem os historiadores que depois de Finney houve até uma mudança de vocabulário. Veja a influência dele. Épocas de avivamento, por exemplo, foram transformadas em encontros de avivamento. Olha só, percebe?
É muito sutil aí a diferença, não é? Épocas de avivamento foram transformados em encontros de avivamento. Ao invés de as pessoas serem surpreendidas, o avivamento agora pode ser anunciado antecipadamente. Na verdade, em Jerusalém, o avivamento até foi anunciado antecipadamente, não foi? Mas por quem? Por aquele que batiza. Foi o Senhor Jesus. Ele mesmo diz: fiquem em Jerusalém, não se ausentem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque ele sabe que ao longo da história, Deus intervém na história e na vida do seu povo. E o tempo estava chegando. Mas o avivamentismo, ele vai transformar isso aí. Épocas de avivamento agora se chamam encontros de avivamento. E pode ser anunciado com antecipação. Por exemplo, sexta-feira, 20 horas, culto de avivamento. O que você acha? Dá para dizer isso? Sexta-feira, 20 horas, culto de avivamento. E é uma diferença muito sutil, não é, irmãos? Entre você se reunir, ok? Para buscar de Deus, e você simplesmente predatar e afirmar: vai acontecer. Dá para fazer isso? Pois Ele é o Senhor. Deus é quem dirige isso. Ficar em Jerusalém e buscar é a nossa parte. Agora, se vai acontecer, meu irmão, não dá para predatar, não. Porque mesmo estando ali no cenáculo, o que aconteceu? A palavra diz que, de repente, veio um som como se fosse de um vento, né? Forte. E encheu toda a casa. A ação da igreja é buscar. A ação de Deus é promover. Não dá para inverter os valores. Ok? Então, por conta, meus irmãos, dessas distorções, coisas terríveis podem acontecer. Porque se for predatada a ação do Espírito Santo, e não for a vontade de Deus conceder, o que vai ter que ser feito? O que você vê acontecendo de vez em quando, não é? Aí vai ter que criar avivamento. E aí? Aí vem as distorções, não é? Cuidado. Portanto, meus irmãos, essa é a primeira característica. Falamos sobre as distorções na história dos avivamentos. Elas existem. Segundo, a característica da história dos avivamentos. Atenção. Para melhor compreensão, meus irmãos, das características da história dos avivamentos, duas perguntas precisam ser respondidas. A primeira delas: como saber se algo que é chamado de avivamento merece essa nomenclatura? Como é que você vai saber disso? Que o que se chama de avivamento merece ser chamado de avivamento. Segunda pergunta: qual a característica básica da história dos autênticos avivamentos? A resposta é simples até. Os autênticos avivamentos, eles seguem o padrão bíblico. Amém, meus irmãos?
Não dá para se perder, não. Basta que a gente gaste um pouco de tempo observando as coisas, lendo a palavra, não é, irmãos? Observando a história. Se a gente fizer isso, não tem como se perder. O autêntico avivamento, ele necessariamente tem que seguir o padrão bíblico. Portanto, quando comparamos os primeiros avivamentos com os outros ocorridos ao longo da história da igreja, facilmente a gente vai perceber a sua similaridade. Ok? Primeiro avivamento na igreja de Cristo e os outros avivamentos ao longo da história, eles têm similaridade. E é possível afirmar que, ao avaliarmos os avivamentos ocorridos na história, essa tem sido a marca, a sua similaridade. É o que autentica, não é? Esse rótulo, avivamento. O que aconteceu na igreja primitiva e o que aconteceu ao longo da história. Então vamos refletir um pouco, meus irmãos, sobre o primeiro avivamento na igreja de Cristo. O primeiro avivamento ocorreu na igreja em Jerusalém. Foi lá que aconteceu o primeiro avivamento, conforme Atos 1:4. E esse primeiro avivamento ocorreu exatamente no dia de uma das festas mais importantes dos judeus, você já sabe, de Pentecostes. E naquela ocasião, meus irmãos, houve um grande derramamento do Espírito Santo sobre os presentes ali no cenáculo. E como resultado, era possível perceber o seguinte, olha, irmãos, resultado do verdadeiro avivamento. Um amor mais profundo pela palavra, ok? Um amor mais profundo pela palavra, um louvor alegre e perseverante, um apego à comunhão, uma valorização da oração, um crescimento no número de sinais e maravilhas, um genuíno amor de uns para com os outros e para com os menos favorecidos, e um considerável crescimento. Veja o que aconteceu na igreja ali em Jerusalém, né? Isso é avivamento. Isso é avivamento. Embora, meus irmãos, o Pentecostes tenha sido um marco único, Deus, ele continuou e continuará visitando o seu povo com novos derramamentos do seu Espírito. E o avivamento não parou em Jerusalém, você sabe disso. Logo em seguida veio um segundo avivamento. O avivamento lá na igreja de Antioquia. Então, o avivamento na igreja de Antioquia da Síria se deu em decorrência do avivamento em Jerusalém. Logo depois daquela grande perseguição, os cristãos, eles saem de Jerusalém, eles saem de lá pregando o evangelho de Cristo por toda parte, de maneira que grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E foi exatamente, meus irmãos, nessa época e nessa igreja que o Espírito Santo, ele fez uma obra extraordinária. Ele separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, não é? Que maravilha, a intervenção do Espírito, né? Separem para mim Paulo
e Barnabé. É maravilhoso. Quando o Espírito Santo, né, ele fala. Quando ele domina. O avivamento não para na igreja de Antioquia. Houve um terceiro avivamento lá na igreja em Éfeso. Durante o tempo em que Paulo permaneceu ali na igreja de Éfeso, o Senhor agiu, meus irmãos, de maneira extraordinária. Pessoas confessavam seus pecados, outras tantas eram curadas, e muitos daqueles que praticavam as artes mágicas, o que eles faziam? Em praça pública, né? Traziam ali os livros, né? Falavam sobre magia, faziam o quê? Queimavam ali, né? Em praça pública, aleluia. Aleluia, como uma forma de renunciar o império das trevas e agora serem transportados, né, para o reino, né, do Filho do amor de Deus. Ação maravilhosa do Espírito Santo. E era tão maravilhoso, meus irmãos, que Lucas, ele destaca o fato de que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Todos. E foi também em Éfeso, meus irmãos, que os discípulos de João receberam o Espírito Santo. Até então, desconhecido para eles, né? Vocês foram batizados então no quê? Nós fomos batizados no batismo de João. E no Espírito Santo? Nem ainda ouvimos falar que haja. Mas quando o avivamento chegou por lá, eles passaram a conhecer. Louvado seja Deus. Naquela ocasião também, meus irmãos, os apóstolos foram perseguidos por causa das profundas mudanças operadas por Deus naquela cidade. E é bom que a gente se lembre disso. Os avivamentos despertam a ira, né, das autoridades pagãs e das autoridades anticristãs. Ok? Há um preço a pagar pelo avivamento. Porque o nosso adversário não tem nenhum interesse, não é, de que o povo de Deus seja um povo avivado. Absolutamente. Ele quer que ele viva, né, naquele marasmo, né, na mesmice, sem incomodá-lo. Mas o avivamento, ele vai trazer o quê? Vai trazer de volta, não é? A força poderosa do Espírito Santo, que faz com que nós preguemos a palavra do Senhor como? Ousadamente. E incomoda. Incomoda. Por isso, meus irmãos, não podemos esquecer, ao longo da história, Deus tem visitado o seu povo de maneira poderosa. Portanto, agora nós vamos refletir sobre o desenrolar da história dos avivamentos. Desenrolar da história dos avivamentos. Portanto, ao abordar esse assunto, 3 nomes precisam ser lembrados. 3. Ao falar sobre o desenrolar da história dos avivamentos, 3 nomes precisam ser lembrados. O primeiro é Jonathan Edwards. O segundo é George Whitefield. E o terceiro é John Wesley. Não dá para esquecer desses 3 homens. Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley. Esses homens, eles foram usados por Deus durante o chamado primeiro grande despertamento, que impactou os Estados Unidos e a Inglaterra no século XVIII. Grande despertamento. Então esse avivamento, meus irmãos, ele varreu as colônias americanas. E o contexto em que esse avivamento aconteceu
não era um contexto muito diferente do nosso, não. Então, quando esse avivamento varreu as colônias americanas, havia ali um padrão moral e espiritual deplorável. Não muito diferente do que acontece nos nossos dias. A vida em família em decadência, altíssimo patamar de embriaguez e uso de drogas, claro, né? As drogas da época, a liberação sexual e o ocultismo imperava. Então é nesse contexto que Jonathan Edwards inicia sua pregação. Agora, o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é o seguinte, que quando Jonathan Edwards, ele inicia a sua pregação, ele não vai falar sobre avivamento. Sabe qual era o tema da pregação dele? O tema geral? Justificação pela fé. Então, dentro daquele cenário, Edwards, ele vai pregar sobre a justificação pela fé. Nos 6 meses seguintes à pregação dele, 300 pessoas já haviam se convertido em Northampton, uma cidade de sabe quantos mil habitantes? Só um. 1.200 habitantes. Em 6 meses, 300 pessoas já haviam se convertido. Aleluia. Bares, meus irmãos, prostíbulos eram fechados, aleluia, por falta de cliente. E pela conversão dos proprietários. Aleluia. Rapidamente esse mover do Espírito se espalhou, chegando à Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos da América, onde milhares de pessoas foram acrescentadas às igrejas. Glória a Deus por isso. E em 1740, no ápice desse avivamento, é que agora vai surgir George Whitefield. George Whitefield, ministro ordenado da Igreja da Inglaterra, é o mais conhecido pregador itinerante do século XVIII. No outono de 1740, Whitefield proferiu vários sermões na Nova Inglaterra para o público de mais de 8.000 pessoas todos os dias. Como resultado, meus irmãos, milhares de pessoas se comprometeram com Cristo. Agora, influenciado, meus irmãos, por Whitefield, aparece essa nova figura, John Wesley. John Wesley viajou mais de 400.000 quilômetros pela Inglaterra, pela Escócia, pelo país de Gales, pela Irlanda e pela América do Norte, pregando o Evangelho. 400.000 quilômetros mais ou menos. John Wesley, meus irmãos, ele pregou cerca de 40.000 sermões, chegando a pregar até 7 ou 8 vezes por dia. Você está na escala mês que vem? Que tal pregar, meus irmãos? 40.000 sermões, não é? E às vezes pregar até 8 vezes por dia. Tem que estar muito motivado, não é? Quem é que faz isso na vida de um ser humano? Senão o Espírito Santo, né, irmãos? Que nos motiva, que nos dá força, nos dá coragem para fazer essa obra. Como fruto da pregação de John Wesley, milhares de pessoas se renderam a Cristo.
E historiadores, meus irmãos, sustentam que os avivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram até a evitar uma revolução sangrenta, como aquela que explodiu na França no final do século XVIII. Coisa interessante, né? Por isso, meus irmãos, nessa oportunidade, a gente pode perceber o quê? Que Deus, oportunamente, no tempo dele, ele visita o seu povo, e ele visita trazendo avivamento. Por isso, não percamos de vista os sinais que apontam para o avivamento autêntico. Amém? Nós fazemos parte de um povo que observa as coisas, que não se contenta com qualquer coisa, que não vai na onda, que não inventa. Aleluia. Aleluia. Simplesmente espera. Simplesmente clama. Outra coisa que não podemos esquecer, meus irmãos, é que o batismo no Espírito Santo, a conversão de pecadores, milagres, fazem parte do dia a dia da igreja. Amém? Não dá para confundir. Todas essas manifestações do Espírito Santo fazem parte da rotina da igreja. Portanto, o que precisa ficar entendido, irmãos, é o seguinte: a natureza da experiência da igreja em épocas de avivamento, tá? A natureza da experiência da igreja em épocas de avivamento não é diferente da época em que não há avivamento, ok? A natureza é a mesma. O que difere é a intensidade e não a natureza. O presbítero acabou de falar, ainda há pouco. Deus continua operando milagres, amém? Jesus continua batizando com o Espírito Santo. A palavra continua sendo pregada. Pecadores continuam se rendendo a Cristo. Portanto, a natureza do avivamento não muda. O que muda é a intensidade. Por isso, meus irmãos, continuemos nossa caminhada para o alvo, certos do que afirmou o apóstolo Paulo em outra situação. De todos os lados nós somos o quê? Pressionados, mas não desanimados. Ficamos até mesmo perplexos, mas não desesperados. Aleluia. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. No momento certo, na hora certa, Deus, que é o Senhor da igreja, há de se manifestar. Aleluia. Fiquemos em pé, meus irmãos. Você que tem essa esperança, comece a glorificar ao Senhor com graça no seu coração. Você que espera esse momento, comece a glorificar ao Senhor com graça no seu coração. Você que busca esse momento, glorifique ao Senhor com graça no seu coração. É maravilhoso sabermos, meus irmãos, que mesmo diante desse mundo, nublado como o dia de hoje, sombrio, um mundo gélido como a morte,
nós podemos nutrir essa esperança gloriosa. Aleluia! Aleluia! Que no momento certo, o Deus da igreja, o Senhor da igreja, há de se manifestar. Ele prometeu, ele não falha. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. Ele estava dizendo, eu vou interferir mais uma vez na história. Aleluia! 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 E quando ele interfere na história, aleluia, coisas extraordinárias começam a acontecer. Por isso diz o Senhor ao seu povo, se preparem, busquem, se consagrem, o avivamento virá, aleluia, um novo mover do Espírito virá. Portanto, meus irmãos, vamos continuar nessa mesma fé, nesta mesma certeza. Vamos continuar em Jerusalém, na casa do Senhor. Aleluia, buscando a Ele, orando, desejando, ansiando por esse momento. E o Senhor derramará o autêntico avivamento. Por que Ele vai derramar o autêntico avivamento? Porque o Senhor Jesus tem que apresentar a sua noiva diante dele. Aleluia, sem ruga, sem mácula, mas santa e gloriosa. Esse dia vai chegar. E que Deus nos ajude, que nós estejamos aqui, não é, meus irmãos? Para vivenciar esse momento que será glorioso. Nós vamos agora, meus irmãos, buscar a presença do nosso Deus como sempre. Vamos invocar o seu santo nome e vamos pedir que o Senhor derrame pela sua misericórdia, não é uma fagulha do seu poder sobre nós, para que nós saiamos daqui muito mais motivados agora, aleluia, cheios do seu Espírito e com o desejo enorme de fazer ainda mais a sua obra. Nós vamos agora orar a Deus, e na medida que você sentir essa necessidade de vir aqui à frente também conosco, venha, e nós vamos orar por você e com você. E a igreja toda ajoelha na presença do Senhor e ora também. Louvado seja Deus. Nós vamos descer aqui, a igreja ajoelha e ora. Ora, mas ora intensamente, igreja, aleluia. Clame ao Senhor com todo o teu coração. Busca ao Senhor com todo o teu coração, até que você o encontre, aleluia. Louvado seja Deus. Oremos com intensidade. E você que sentiu o desejo de vir aqui à frente, nós vamos orar por você ainda. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor,
Amém, Jesus. Vamos ficar em pé, igreja. Quero convidar a diaconisa Milka para que venha aqui à frente. Um dos recursos que Deus concede ao seu povo é a unção. E a pastora, nesse momento, estará ungindo a diaconisa Milka. Na quinta-feira, né, Milka? Ela estará passando por uma intervenção cirúrgica. E nós sabemos que nosso Deus é o médico dos médicos, o nosso Deus é Senhor dos senhores. Nós estaremos orando, o pastor estará ministrando a unção sobre a vida dessa filha de Deus, dessa serva de Deus. Nós estaremos orando hoje, e nos nossos lares nós estaremos colocando diante de Deus a vida da Milka, para que mais uma vez o milagre de Deus esteja acontecendo sobre a vida dela. O pastor João estará ministrando a unção e nós estaremos orando. Senhor, derrama na tua graça, Senhor, da tua misericórdia sobre a vida da tua serva, Senhor. Aleluia, Jesus Cristo, teu milagre, Senhor Jesus Cristo. Senhor, entra com tua providência, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, seja conduzindo, Senhor, médico, Senhor Jesus Cristo, que seja para a tua glória, para a tua honra, Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, misericordioso, Senhor. Oh, Deus de misericórdia, Senhor. Oh, Deus querido, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus Cristo, meu Deus. Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, aleluia. Nós vamos mais uma vez orar agora, estender esse clamor pela vida do pastor Porcel, como eu coloquei a princípio, mas nós também vamos colocar a diaconisa Osana, nós estaremos colocando também a diaconisa Maria Lúcia, que é tia da diaconisa Suzelaine, para que Deus esteja abençoando essas vidas. O Senhor sabe do que é necessário para cada uma delas. E nós estaremos entrando com a nossa voz de intercessão agora, pedindo misericórdia de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai que estás nos céus. Tu és o Deus de poder. Tu és o Deus de glória e de honra, Senhor. Tu sabes todas as coisas, meu Deus. E é em nome de Jesus, ó Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro agora, meu Deus, suplicando as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo, meu Deus. Teu filho, meu Deus, que durante tantos anos, Senhor Jesus, trabalhou na tua obra, Senhor Jesus. E agora, Senhor, encontra nessa situação, meu Deus eterno, com este problema de saúde, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, traz cura, meu Deus, para a vida do pastor Porcel, meu Deus. Senhor, ministra a tua cura, Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu servo, meu Deus. Aonde ele estiver agora, meu Deus, que a tua mão de poder seja sobre ele, Senhor Jesus Cristo, abençoando, Pai eterno, tirando, meu Deus, toda aquela enfermidade, Senhor Jesus, no nome santo de Jesus, ó Pai. No nome santo de Jesus, ó Pai eterno. Pai, pela tua misericórdia, Senhor, eu oro, Senhor Jesus Cristo,
pedindo a tua bênção sobre a vida da diaconisa Osana, Senhor Jesus. Senhor, tu sabes daquela vida, tu sabes, meu Deus, o que ela tem passado, Senhor Jesus. E eu peço, meu Deus, tira, Senhor, meu Deus, tira toda a enfermidade, Senhor Jesus. Entra com a tua graça, meu Deus, na vida da tua filha, meu Deus. Repreende toda a enfermidade agora no nome santo de Jesus, ó meu Deus. Para a glória e para a honra do teu nome, Senhor Jesus. Que a tua filha seja grandemente abençoada, Pai eterno. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre ela, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, sobre a vida da diaconisa Maria Lúcia, Senhor Jesus Cristo. Tu sabes, meu Deus, tua serva lá em São Paulo, meu Deus. Deus, tu és um Deus de perto, ó Deus eterno. E aonde ela está agora, meu Deus, coloca a tua mão de poder sobre a vida da tua serva, meu Deus. Repreendendo aquela enfermidade, meu Deus, no nome santo de Jesus, ó Pai eterno. Que o teu nome seja exaltado, meu Deus, através da cura dos teus filhos, ó Senhor. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus eterno, em tudo isso, Senhor, meu Deus. Entra com a tua misericórdia, entra com a tua graça, meu Deus. Para a glória e para a honra do teu nome, ó Jesus Cristo. Para a glória e para a honra do teu nome, ó Jesus querido. Louvado é o teu nome, Jesus Cristo. Louvado é o teu nome, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Toda vez que eu termino a oração no grupo que a gente tem às quartas-feiras lá, eu peço para que as pessoas olhem, elas estão em círculo, que ela olhe para a pessoa da direita e que ela se responsabilize naquela semana por estar orando por aquela pessoa. Eu queria convidar a igreja agora para que se responsabilizasse em oração pela vida dessas pessoas que nós citamos aqui. Pela vida da diaconisa Milka, que estará fazendo essa cirurgia essa semana, pela vida da Osana, do pastor Porcel, da diaconisa Maria Lúcia, que nós estejamos orando, intercedendo por essas vidas em nossos lares, olhando para aquilo que nós costumeiramente oramos, nossas vidas, mas colocando essas pessoas diante da presença de Deus, para que o milagre aconteça e a gente possa testemunhar de um Deus de perto. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus, por esses poucos momentos que podemos passar aqui na casa dele, na sua presença. Quero agradecer a todos que compareceram hoje aqui, puderam trazer o seu louvor, puderam levar para casa mais um pouquinho de conhecimento sobre o avivamento autêntico. Como o presbítero já falou, nós temos mais 3 mensagens ainda sobre esse tema, amanhã e os próximos 2 sábados. Então, que a gente possa estar aqui amanhã para estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse avivamento e já se programando para os próximos sábados. Nós estamos encerrando esse momento. Pedir para o presbítero que nos dê a bênção apostólica. Nós estamos saindo da casa de Deus, mas não da presença dele. E mais do que isso, lembra do dia do sábado para santificar. Nós estamos terminando o culto, mas não está terminando o sábado. Que nós possamos estar santificando o nome de Deus em todas as atitudes, em todos os movimentos, tudo que nós vamos fazer hoje, nós possamos estar santificando o nome de Deus nesse sábado. Amém? O presbítero Edivaldo vai nos fazer a oração final e nos despedir. Aí dê um abraço no seu irmão, desejo um bom sábado e nós estamos dispensados também dos cumprimentos à porta. Obrigado, Senhor, por termos estado na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos ouvir mais um pouquinho da tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor se fez presente, o Senhor recebeu os nossos louvores, ó Pai. Agora nós deixaremos a tua casa, Senhor, mas não a tua presença, Senhor. Esteja nos conduzindo, meu Deus, em todo esse dia, Senhor, para que tudo o que façamos para a glória e honra do teu santo nome, ó Deus. E ao despedirmos, nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém, Jesus.